Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo está sendo gravado especialmente para você aqui que é cliente do nosso escritório, onde eu quero mostrar para vocês aqui como você pode verificar se existe atualização no seu processo judicial. Muita gente às vezes acaba perguntando aqui para gente como é que está a atualização. O meu objetivo aqui não é deixar de prestar a consultoria na assistência de vocês, né, para verificar como que está o andamento do seu processo. Mas às vezes o objetivo, né, o principal objetivo desse conteúdo, desse vídeo, é mostrar para você como você pode fazer uma consulta imediata e ver se houve atualização ou não nos autos do seu processo judicial, tá, gente? Às vezes eu não consigo responder imediatamente, às vezes pode demorar um pouquinho, podemos ter outros compromissos aqui no escritório, e às vezes você quer consultar aí diariamente para ver se houve uma atualização. Via de regra, né, originalmente, o nosso escritório ele trabalha seguindo as atualizações do processo, né? A gente verifica que o processo teve atualização de acordo com as intimações que a gente recebe nos autos do processo eletrônico ou até mesmo na publicação do Diário Oficial, né? A gente de vez em quando a gente faz um acompanhamento um pouco mais preciso de um processo que está demorando um pouquinho mais, a gente às vezes até tem uma consulta para verificar o que houve, né, o porquê da demora, e principalmente quando a gente entra com pedidos liminares de antecipação de tutela, questões emergenciais como pedido de internação, questões de plano de saúde, né, onde existe ali a iminência da emergência, vamos dizer assim, para a gente buscar uma tutela jurisdicional. Então a gente sempre tem esses processos como um acompanhamento, porque a gente precisa logo do pedido liminar, né? Mas, via de regra, o acompanhamento padrão aqui do escritório é de acordo com as publicações e as intimações, sendo que é possível verificar se o processo houve alguma manifestação, alguma movimentação antes mesmo de ter havido a intimação e a publicação. Na verdade, a intimação e a publicação, elas ocorrem em momento posterior ao da movimentação, né? Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês. E a primeira coisa, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Para vocês entenderem como vocês podem fazer a consulta, e a título de curiosidade, o número do processo de vocês ele é composto dessa forma aqui. Vou até aumentar um pouquinho aqui o zoom da tela, para a gente poder verificar aqui com mais precisão, onde a gente tem esses primeiros dígitos. Vamos supor que o número do seu processo seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pode ser qualquer número aqui, tá, gente? Aqui é literalmente aleatório. Dígito, aí pode ser 20, pode ser dígito 30, enfim. Também é um número aqui, um dígito correspondente ao número do processo originário. Logo em seguida vem o ano do processo, o ano que a sua ação foi distribuída, não o ano corrente. Logo em seguida vem o código, no caso aqui do tribunal que está julgando o processo. Nesse caso a gente tem aqui o 8.19, onde o 19 quer dizer Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aqui embaixo a gente tem um exemplo você vê que a codificação até então é quase a mesma, muda somente aqui, 8.26. 26 porque esse processo aqui estaria tramitando, por exemplo, lá em São Paulo, aqui no caso no Foro Regional de Santo Amaro. E os últimos 4 dígitos, pessoal, vai identificar o foro daquela que o processo vai estar tramitando. Nesse caso, aqui no Rio de Janeiro, quando o final é 0203, significa que é Jacarepaguá. 0204 significa que é Bangu. 0209, Barra da Tijuca. 0002 é o Fórum Regional de Santo Amaro, lá de São Paulo. Então a gente tem aqui esses dígitos que vão ser, de certa forma, correspondente ao número do processo, aleatórios, o ano em que o processo foi distribuído, né, a codificação, e aqui Justiça Estadual, né, dizendo que é Justiça Estadual, e, no caso, o estado que está tramitando, Rio de Janeiro, aqui 26, São Paulo. E no final, o foro, o local dentro daquele estado, dentro daquele Tribunal de Justiça que está tramitando o processo. 0203, 0204, 0209, 0002, de acordo com o local que vai estar tramitando. E aí, pessoal, para fazer a consulta, a gente tem aqui no site do Tribunal de Justiça, tjrj.jus.br, onde a gente pode vir aqui ou digitar diretamente o número do processo, tá, na consulta, ou vir aqui em busca avançada. E por busca avançada eu posso pesquisar pelo número, numeração única, geralmente eu vou estar utilizando ela, né? A numeração única é essa numeração que eu estou mostrando para vocês, né? Quem definiu, né, esse tipo de numeração é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Então a gente tem essa numeração por padrão.
Numeração antiga a gente não utiliza mais, até porque os processos que tem a numeração antiga, eles foram atualizados para numeração única, mas se você não tiver, você só tiver numeração antiga, um documento muito antigo, você pode buscar aqui também. A numeração única é o que a gente vai mostrar aqui hoje. Você vê que o 8.19 já está aqui como padrão, porque se a consulta no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não tem como ser algo diferente de 8.19. Então é só eu jogar aqui o número do processo, com os dígitos, 0209, enfim, e clicar em pesquisar, que aquele processo não é existente, porque de fato o processo não existe. Ele vai ter um CAPTCHA aqui para eu confirmar, e eu posso digitar também as coisas por nome, né? Primeira instância, todas as comarcas, aí eu vou escolher a área, a competência civil, criminal, estadual, enfim. Vou escolher a competência que o meu processo está tramitando, o ano inicial que ele foi distribuído e o ano final. Por exemplo, se o meu processo foi distribuído em 2019, ele não vai aparecer aqui, porque ele só vai pegar os processos que foram distribuídos de 2020 até 2021. E preciso colocar aqui o nome da parte, né? Lembrando, pessoal, que quando o processo é de vara de família, ele não aparece aqui. Processos em segredo de justiça, não adianta eu colocar um nome que não vai aparecer. Posso pesquisar pela OAB do advogado, né? Vou selecionar de novo a origem, onde eu vou selecionar a primeira instância, Tribunal de Justiça de segunda instância, Tribunal de Alçada Civil, Criminal, Conselho Recursal, Juizado Especial. A pesquisa do processo do Juizado Especial, que seria as pequenas causas, ele é diferente da pesquisa do procedimento comum, tá? Muito importante a gente saber disso. Posso pesquisar pelo nome do advogado, posso pesquisar pelo CPF ou CNPJ da parte, pelo protocolo ou pela sentença do juiz, tá? Eu, pessoalmente, a gente aqui faz muitas buscas, pessoal. Como advogado, eu prefiro fazer ou pelo número do processo, quando ele está acessível, né, a forma mais prática. Eu faço muito pela minha OAB, mas é porque, como eu sou advogado do processo, né, a maioria dos processos que eu consulto são meus processos, então eu pesquiso muito pela OAB. Mas quando eu quero localizar um processo que eu nunca tive acesso e que a parte não sabe, ou então, quando o cliente pergunta: pô, doutor, será que me processaram? Será que o banco entrou com aquela busca e apreensão do carro? Tem uma parcela lá em atraso. Eu venho aqui por nome, então vou buscar pela origem, no caso, primeira instância. Lembrando que se eu coloco aqui, por exemplo, por nome da parte, né, por CPF, ele não me permite fazer a busca por todas as comarcas, né? Eu vou ter que identificar aqui aonde que o processo estaria. Então vamos supor, se você não sabe se o seu processo está na Barra da Tijuca, em Bangu, e você não quer fazer a busca em todos os lugares do estado do Rio de Janeiro, o ideal é que você faça a consulta por nome, tá? Mas o nome também pode acontecer alguns probleminhas. Vamos supor que o contrato de financiamento do teu carro, você fez com o teu nome e o financiamento saiu, por exemplo, meu nome é Felipe, com PH, vamos supor que saiu com 2L, meu nome tem um L só. E aí o banco provavelmente vai entrar com um processo colocando seu nome com 2Ls. E o problema disso, pessoal, é que você não vai consultar pela busca do nome. Então, a busca por CPF é importante. Mas quando eu não tenho esse critério, eu posso tranquilamente usar a busca por nome. Então, vou colocar aqui, clicar em pesquisar e vou localizar o processo. Em São Paulo é a mesma coisa. Sendo que eu vou vir aqui, ó, consulta de processo, posso consultar jurisprudência, né? E aí eu posso fazer a consulta processual avançada, onde nessa consulta processual avançada posso consultar aqui processos de primeiro grau, e aí sim, pessoal, eu posso consultar também pelo nome da parte, pelo documento, nome do advogado, OAB. Então vou ter diversos critérios aqui para poder fazer a busca em relação ao foro. Eu posso colocar aqui o foro de Araçatuba, Bauru, Campinas. É importante eu saber aqui aonde está, ou então, se ele me der essa opção, como ele deu agora, pesquisar em todos os foros. E aí, com isso, eu consigo ver o andamento do meu processo, pessoal. Lembrando que o que você pode ver, por exemplo, vamos colocar aqui a título de curiosidade, vamos colocar um processo, vamos colocar pelo nome da parte, juizados especiais, colocar um processo que eu tenha sido parte, vamos supor que eu quero fazer a consulta pelo meu próprio nome. Então, juizados especiais, a pesquisa pública, aqui no Rio de Janeiro, vou colocar esse código de autenticação. Então, eu tenho dois processos aqui, né? Contra o submarino, vou clicar aqui nele, CLF5WCIV. Às vezes é difícil a gente acertar esse conjunto. Olha lá, acabei de errar, às vezes é um pouquinho difícil a gente estar acertando. Então, vamos ver. É um processo eletrônico que já foi arquivado.
A localização na serventia, pessoal, é onde o processo está. Aqui eu consigo ver todo o andamento do processo. E se eu clicar aqui, nesse botãozinho aqui em cima, listar todos os movimentos, ele vai mostrar todos os movimentos que o processo teve. Então eu consigo ver se o processo teve atualização, consigo ver alguns despachos do juiz, como por exemplo, intimiciar as partes. Posso verificar aqui a sentença, aqui foi para o juiz leigo, aqui foi um acordo no caso, foi homologado, eu posso ver se foi homologado o acordo ou não. Então eu consigo ver o andamento do meu processo. E eu digo muito isso, pessoal, porque às vezes não adianta, eu sei que eu estou aqui integralmente para ajudar vocês, inclusive na atualização dos processos, mas, por exemplo, se você consultou hoje, amanhã continua a mesma coisa. Por exemplo, esse aqui vai ficar saída do acervo por um bom tempo, o processo finalizou, foi arquivado. Mas vamos supor que continua a saída do acervo, né? Não teve nenhuma movimentação. Não adianta eu chegar para o escritório, chegar para o advogado e perguntar se teve movimentação, porque se eu já estou olhando aqui que continua a mesma coisa, dia após dia, é sinal que o processo não andou. O que nós podemos fazer é verificar se essa demora ela é condizente com uma questão de razoabilidade. Lembrando aqui também, pessoal, que os prazos processuais para o cartório, a gente às vezes até pode fazer uma reclamação pela demora no Conselho Nacional de Justiça. Nem sempre eu aconselho fazer isso, né? Depende muito da situação. Nem sempre é interessante protocolar no processo pedindo para que ele se movimente, porque o Código de Processo Civil hoje ele vai estabelecer que ele estabelece que os processos eles têm que seguir uma ordem cronológica. Então a gente tem uma pilha de processos aqui, né? Dia 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Eu não posso pegar o processo que está mais novo, colocar ele na pilha, né, para ser julgado antes, para ter andamento antes. Então, o Código de Processo Civil hoje veda esse tipo de situação. Então, é por isso que a gente evita protocolar, até para ele não sair dessa pilha. Imagina, eu protocolo alguma coisa, o processo sai da pilha e olha a demora que a gente tem a mais. Então, via de regra, quando existe a movimentação, é muito importante saber. E óbvio que se você não saber a movimentação que o processo está naquela determinada situação, você pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai ter a maior satisfação de explicar para você o que significa. Por exemplo, aqui no caso que eu mostrei para vocês, saída do acervo, o que significa conclusão ao juízo, o que significa emprocessamento, o que significa homologado uma transação ou sentença de mérito. Então, isso daí é mais para você verificar, se você quiser ver por conta própria, que se o seu processo teve algum tipo de atualização direto no site do tribunal, isso é possível fazer. Bom, pessoal, espero que o conteúdo tenha sido de muito valor para você. É uma satisfação estar produzindo esse tipo de material. Vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau.